Para fortalecer ainda mais, né, gratidão aí ao doutor Itamar, nós vamos estar ouvindo a doutora Alice Tereza Valduga, né? Ela vai falar sobre os potenciais farmacológicos de fração polissacarídica deisolada de erva mate, né? Ela que é graduada em Ciências Biológicas pela UPF, mestrada em Ciências Bioquímicas pela Federal do Paraná e doutora em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar. Professora pesquisadora da URI Erechim, experiência na área de bioquímica, com ênfase em bioquímica, atuando principalmente nos seguintes temas: erva mate, metabólitos secundários e novos produtos. Bem-vinda, doutora Alice Tereza Valduga. Tá ligado? Tá. Então, bom dia a todos, né, que não almoçaram ainda, né? Eu quero dizer que é um prazer e uma honra sempre falar de erva mate e da sua potencialidade fitoquímica. E me orgulha muito de estar aqui, agradeço o convite, apesar de um acidente que eu tive recentemente, né? Estou justificando porque estou usando roupas largas, porque estou de colete embaixo, né? Mas tudo bem, em prol da erva mate tudo é possível. E quero dizer da minha paixão em pesquisar essa planta, né? Ela é ímpar, é uma planta que dos países da América do Sul e que ainda ela não tem o destaque que deveria ter em relação, vamos falar assim, a camélia sinense e ao café, em termos de estudos efetuados. E também me orgulha muito de ter incentivado algumas mentes a seguir pesquisando erva mate, como o caso do palestrante que me antecedeu, fruto da casa, e que é um potencial muito grande aí para estudar, dada a sua idade, né? E outras pessoas também, que nós estamos incentivando ao longo do tempo, e que vão fazer o diferencial. Então, esses dedicados cientistas, jovens cientistas, que passaram dia e noite se debruçando aí para descobrir as coisas. O tema que eu vou abordar hoje praticamente é uma sequência com relação do potencial uso da erva mate, aonde nesse trabalho aqui, que o palestrante que me antecedeu faz parte dele também, fez parte dele, e outras pessoas também, junto ao grupo da URI, e que nós ousamos um pouco mais. Nós sempre comentávamos assim: vamos tentar isolar metabólitos da erva mate, justamente para não usar o extrato, ver quem é quem, né? Então é justamente esse trabalho aqui, onde já outro pesquisador que saiu lá da URI também e que fez seu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, isolou um polissacarídeo, e aí nós damos sequência para estudar um pouquinho mais a respeito desta fração polissacarídica. Muito bem, então, como nós todos sabemos, essa espécie aqui, né, de elevado potencial fitoquímico, conforme a gente teve o privilégio de assistir agora com a exposição de Itamar, e que nós ousamos utilizar extratos dessa planta dentro lá da engenharia de alimentos, vários trabalhos, conforme a gente está vendo aqui, né? Utilizamos em queijo, em chocolate, em bebidas oxidadas, em iogurte, etc. Então, eu costumo dizer que pesquisador, ele vai para o laboratório, quer trabalhar, quer extrair coisas, e ele tem muito pouco tempo de, muitas vezes até, de seguir outras coisas,
e pensar em algumas coisas que teriam sido interessantes, que são nas devidas patentes. Desculpe a nossa humildade, mas o nosso interesse era voltado justamente em descobrir as coisas. Opa, acho que voltei, né? Adiante, opa, contrário. Bom, então, entre os metabólitos mais interessantes, conforme Itamar mencionou, né, estão aí os clorogênicos, né, as metilxantinas e as saponinas. Então, não vou me estender nisso aqui, porque ficou, acho que, muito claro na exposição do Itamar, né? Mas, nos últimos anos, a gente pensou, e a partir daqueles estudos efetuados, a partir de Nessana, que foi enviada da URI para a Universidade Federal do Paraná, lá em alimentos, mais precisamente na bioquímica, então a gente pensou, né, em estudar metabólitos primários, que é o caso aqui então do polissacarídeo. Opa, estou voltando. Desculpe que faz um tempinho que a gente não usa mais esse. Muito bem, então, aqui nós temos, então, o... Cadê o bichinho? Tá? Polissacarídeo, a planta por inteiro, as células, muito bem, e a cadeia celulose, que logicamente que faz parte da parede celular. E verificamos na exposição anterior também a quantidade de carboidratos existente dentro da erva mate. Muito bem. Então, dentro dos metabólitos primários, os polissacarídeos, ele tem importante papel metabólico, estrutural nas plantas e estão envolvidos no metabolismo energético e também na arquitetura. Estou voltando. Daqui a pouco eu aprendo. Só um pouquinho de paciência. Bom, então esse polissacarídeo, ele faz parte de um grupo de biomoléculas que ele é biocompatível, biodegradável, além de possuir propriedades diferenciadas como hidrofobicidade, né, e estabilidade mecânica. Também é material de partida para a fabricação de hidrogel. Esses hidrogéis, à base de polissacarídeo, mostram, então, potencial na cicatrização de feridas e na engenharia de tecido. Isso aqui foi a base para o estudo que efetuamos. Então, polissacarídeos como alginato, celulose, quitazana, ácido hialurônico, são aplicados em formulações farmacêuticas para a cicatrização de feridas infectadas, como já comprovado em modelos animais, conforme essas publicações abaixo. Então, os primeiros estudos com essa fração polissacarídica da erva mate, que foi isolado, então, a partir dos trabalhos de Dartora, aqui, ó, conforme eu falei, né? E também com os trabalhos de Dartora aí, as investigações mostraram o efeito dessa fração polissacarídea em modelo em sepse murina, lesão gástrica de estômago de ratos induzida por etanol e efeitos antimicrobianos e antioxidantes. Foram 3 publicações, então, anteriores em relação a ele. Muito bem, então, os primeiros estudos, conforme eu falei, tá, aconteceram aí, né? E as investigações, então, mostraram justamente essa situação aqui. Aqui está, então, a estrutura dele, tá? Observem aqui que são estruturas monossacarídicas emendadas aqui, com a base química dessas estruturas seria a glicose e outros monômeros, né? Muito bem. E o nosso modelo de laboratório, então, consistiu em planárias. Esse animalzinho esquisito aqui é um platiminto, né? Que tem já uma faringe aqui desenvolvida para a alimentação. E esse animalzinho aqui é muito fácil de trabalhar com ele. Muito bem.
então aqui a gente está indicando uma parte, né, um corte, o corte mediano, né, se alimenta principalmente de proteína, no caso aqui fígado, né, e aqui mostrando que ele está estendendo a faringe para se alimentar. E aqui, os animaizinhos vorazes num pedaço de fígado. A nossa produção de laboratório, então, em câmara, 23 graus, no escuro. Então, aqui, vemos as nossas condições de reproduzir esses animaizinhos. Os vermezinhos, muito bem. Bom, da mesma forma que Tamar mostrou anteriormente, analisando aqui 2.112 artigos com relação ao uso desse modelo de laboratório e retirando do nome o termo planária, a gente encontrou o maior termo aqui, regeneração, entre outros. Bom, conforme então eu colocava, nós temos muitas vantagens em usar esse modelo de laboratório, por tratar-se de um modelo barato, porque usa materiais muito simples, de um modelo versátil, porque ele, praticamente, em relação à toxicidade, à regeneração e à farmacologia, ele é utilizado para todas essas situações aqui, e também, conforme a gente mencionou, de fácil cultivo, porque ele se alimenta apenas uma vez por semana. Bom, então, vamos ver aqui o efeito do polissacarídeo extraído de erva mate na regeneração de tecidos. Então, apesar de existirem inúmeros estudos farmacológicos realizados sobre os efeitos dos extratos de erva mate, uma propriedade biológica ainda não investigada é o seu possível efeito na regeneração tecidual. E até onde sabemos, não existem publicações relatando a ação da erva mate na cicatrização tecidual. Nesse sentido, então, o objetivo, considerando todos esses critérios anteriores, né, e essa carência de dados na literatura, então, resolvemos investigar a capacidade de regeneração em planárias, utilizando esse polissacarídeo extraído de erva mate, para investigar o efeito, né, na regeneração desses animaizinhos. Aqui nós temos, então, uma síntese do nosso trabalho, da nossa investigação. Extraímos, então, das folhas de erva mate, fizemos a extração e a purificação, usamos, então, o platelminto, cortamos esse platelminto em 3 partes para produzir o organismo como um todo, e o estudo se desenvolve em 30 dias, analisando isso diariamente e verificando, então, o crescimento dessas partes, cada uma delas individualizada, para a obtenção do organismo como inteiro. E aqui verificamos que esse organismo, ele aumentou de tamanho, principalmente a parte da faringe, em 72% após 30 dias. Aqui estaria representando o nosso animal inicial, e aqui o quanto cresceu a partir da regeneração com o uso do polissacarídeo. Bom, então, esses animaizinhos de laboratório, as planárias, elas foram doadas pela doutora Susana Benck, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram mantidas em câmara, conforme eu mostrei anteriormente, e utilizamos aqui uma solução salina, né, de carbonato ácido de sódio, sulfato de cálcio, cloreto de potássio e sulfato de magnésio, compondo, então, 1/3 do volume do recipiente onde colocávamos os animaizinhos nesse meio. Os recipientes, então, conforme eu falei, foram mantidos em câmara climática 23 graus e utilizávamos, então, para alimentação, uma vez por semana,
em torno de 1h30, mais ou menos 5 gramas de fígado, não, cubos de fígado, né, na multiplicação deles. Depois, individualmente, sim, nós utilizávamos, então, porções menores. As folhas de erva mate, então, para a extração do polissacarídeo foram secas a 35 graus em estufa com circulação de ar. Elas foram trituradas e peneiradas num tamanho de 2 milímetros, né? E a fração polissacarídica foi isolada de acordo com a metodologia anteriormente publicada, né? E cerca de 100 gramas de folhas, então, foram submetidas à extração aquosa, com 500 ml, em um extrator Soxhlet, durante um período de 6 horas. Os extratos foram evaporados por um volume menor, e os compostos de maior peso molecular foram precipitados por adição de etanol a frio, 3 volumes, e separados por centrifugação a 8.000 RPM, a 4 graus centígrados, por 20 minutos. Então, os sedimentos foram, então, dissolvidos em água, dialisados contra corrente, em 48 horas, água de torneira para remover os compostos de baixo peso molecular, remanescentes, produzindo uma fração polissacarídica bruta. Este foi congelado e descongelado por 3 vezes, em temperatura ambiente, né, originando os polissacarídeos solúveis e as frações insolúveis, que foram separados por centrifugação, como descrito acima. A fração solúvel foi, então, liofilizada para obter as frações polissacarídicas utilizadas em ensaios biológicos. E, em seguida, a presença da fração polissacarídea de erva mate foi confirmada por espectroscopia de infravermelho. Então, a primeira vez que esse polissacarídeo foi identificado, nós queríamos ver se, repetindo, nós conseguiríamos obter o mesmo cromatograma, né? Muito bem. Então, aqui estão as planárias que foram cortadas para produzir os organismos inteiros. Muito bem. 24 horas após a alimentação, a gente alimentava as planárias e depois cortávamos os fragmentos, e cada fragmento, então, foi disposto em placa de Petri, individuais, com solução, a mesma solução previamente preparada, exposta, então, à fração de polissacarídeo em concentrações. Inicialmente, então, utilizamos as concentrações de 0,6, de 1 e 2 miligramas, em um ensaio piloto. Verificamos, então, que não teve nenhum efeito tóxico com essas concentrações, aí nós ampliamos as concentrações para 10, 20 e 60 miligramas por litro, tá, da fração polissacarídica, para, então, estudar o desenvolvimento, ou seja, a regeneração desses animaizinhos. Esses experimentos, então, eles foram efetuados em triplicata, e durante 30 dias, todas as placas de Petri foram fotografadas, medidas usando o software, tá? Durante os 30 dias de investigações, todos os fragmentos de planárias foram alimentados uma vez por semana, com pequenas porções de fígado bovino, com cerca de 5 gramas cada pedacinho em cada placa de Petri. Para o ensaio biológico, então, a área corporal das planárias foi medida em fotografias, utilizando o software também, e a média dos valores da área foi plotada em funções do tempo, gerando uma curva de crescimento para cada segmento da planária e em cada concentração. O efeito do polissacarídeo isolado da erva mate na regeneração de planárias foi avaliado em um ensaio piloto, conforme eu falei anteriormente, mas depois, então, aumentada as concentrações, conforme a gente está observando aqui. Então, as planárias individuais, de 5 a 10 de cada grupo, foram colocadas em uma placa de Petri, de 5,5 centímetros, contendo diferentes concentrações da fração de polissacarídeo, 10, 20 e 100 miligramas, com aquela água reconstituída, conforme eu coloquei anteriormente, e foi colocada isso em estufa, logicamente, e foi, então, observada aí a velocidade locomotora, né, que foi quantificada em número de linhas cruzadas pelo vermezinho, para verificar, então, qual era o comportamento dele quando utilizávamos, então, até mesmo uma concentração maior.
a concentração de 100 miligramas porque nós vimos que o melhor estava aqui dentro de 10 miligramas, mas a gente resolveu ampliar para estudar um pouco também o efeito tóxico do polissacarídeo. Bom, então aqui é a forma com que nós ficamos avaliando o vermezinho se movimentando e a gente contava justamente quanto ele avançava em relação ao tempo nas diferentes concentrações. Isso, então, depois dele ter se alimentado lá, além do fígado ainda com o polissacarídeo. E aí a gente ficou filmando isso daí para depois, então, fazer o teste estatístico de acordo com como a gente precisava. Isso aqui foi um trabalho muito longo para ficar filmando e depois justamente ficar também analisando e assim por diante, né? Então, os valores médios da área corporal para cada ensaio foram plotados em relação ao tempo do experimento, no software, Graph Prisma I6, e os valores médios da área corporal foram comparados, usando o teste estatístico, aí a nova, seguindo pelo teste de Tuck, considerando, então, 95% de significância. As inclinações, então, das linhas da grade cumulativa, cruzadas, contra o tempo foram calculadas usando regressão linear, também, aí usando o graph. Então, aqui os resultados. Muito bem. Então, o que se vê aqui, que o nosso espectro do infravermelho, ele repetiu, o que está mostrando aqui são ligações químicas, através dessa análise no infravermelho aqui, verificar se realmente nós tínhamos aquele composto. Nós tivemos um rendimento de 0,65%, isso quase que 1%, é uma quantidade muito grande existente na erva mate. E aqui, então, o nosso polissacarídeo está purificado. Tá? Então, repetiu os mesmos resultados que Dartora conseguiu anteriormente. Seguindo aqui, então, vamos ver os resultados com relação de cada porção da planária aqui, começando pela parte da cabeça, seguindo pela parte mediana aqui que contém a faringe e a cauda. Então, verificamos aqui, onde está o nosso controle aqui. Ó. Ele está aqui em vermelho, né? Tá? Não, perdão, em vermelho está os 60 miligramas, aqui está o nosso controle, tá? E a concentração de 20 miligramas praticamente ficou em cima do controle, e aqui aquelas porções da cabeça que foram tratadas então com 10 miligramas por litro. Verificando uma vantagem aqui com relação ao crescimento, isso aí é uma curva de crescimento em relação aos 30 dias. Da mesma forma que fizemos com a cabeça, fizemos com a parte que tem a faringe, e verificamos aqui os resultados também superiores aqui com 10 miligramas por litro. E nessa fração da faringe, verificamos que o controle praticamente e os 60 miligramas, que a gente julgava assim tóxico em alguma parte, nessa parte aqui da faringe, não. Aqui com relação à cauda, da mesma forma, os nossos 10 miligramas tiveram resultados superiores em relação aos 60 miligramas e aos 20 miligramas, que ficou praticamente igual ao controle. Nesse caso aqui também, após os 30 dias, nós verificamos que a porção da faringe foi o que teve o melhor resultado, né? Que se encontra aqui, tá? Em relação aos 10 miligramas utilizados, comparado com o controle e comparado com os 20 miligramas de concentração. Essa parte da cabeça e essa aqui a parte da cauda. Mas sempre destacando aqui a vantagem da concentração que nós estávamos utilizando. Aqui esse slide mostra, então, como nós começamos com as planárias, né? Contando os quadradinhos aqui, que nós chamamos de pixels, e verificamos que no final dos 30 dias, o crescimento foi superior ao dobro do que esse bichinho gostou muito, engordou, ficou bonitinho aí. Ficou bem faceiro aí com o polissacarídeo.
Bom, então, esses 3 trabalhos aqui, essas 3 investigações aqui, né? Onde tem a nossa mocinha aqui, né? Tá? E cada um deles, então, foi efetuado, assim, algum estudo aí para demonstrar o potencial desse polissacarídeo isolado da erva mate. Então, um desses trabalhos aqui demonstra o potencial do polissacarídeo aqui em relação a uma sepse induzida, que eu falava anteriormente lá nos materiais, e que ele foi superior com o uso da dexametasona, onde ela se encontra aqui, e com o controle, que no final do estudo, 668 horas, todos os ratinhos do controle morreram, infelizmente, né? E o polissacarídeo se manteve, então, superior, né, o seu potencial em relação a esse potente, com a fração de 10 miligramas por quilograma, foi mais eficaz que a dexametasona. Bom, aqui também nós usamos, esse trabalho foi conjunto com a URI mais a Universidade Federal do Paraná, e nós ousamos tentar oxidar a erva mate, conforme a Itamar colocou anteriormente, oxidar a erva mate e fazer os testes com relação a folhas jovens, folha de sombra e folha madura, né, folha jovem, sol, sombra e também material in natura, material. Vou começando por aqui. Aqui estaria o nosso controle. Aqui estaria o uso do omeprazol. Eu já vou contar a história disso daqui. Aqui o material processado, né? E aqui o material oxidado em diferentes situações. Aqui seriam folhas maduras na sombra. Essa situação aqui. Todos na mesma composição de polissacarídeo, 10 miligramas por quilograma. E esse ensaio foi induzido uma lesão de estômago de ratos pelo uso de etanol. Nós todos sabemos, empiricamente, que quando as pessoas costumam sair e beber um pouco demasiadamente, o que acontece? Eles vão em seguida, no dia seguinte, à busca de chimarrão para suavizar o estômago. E nós sabemos, né, que as células do estômago, elas se regeneram com muita facilidade, para nossa sorte, né? Mas que o chimarrão acelera mas não sabíamos que era pelo polissacarídeo. Então, colocamos mais nesse trabalho ainda a questão da oxidação. E verificamos que, se nós compararmos as não oxidadas com as oxidadas, elas tiveram uma ação muito superior ao polissacarídeo das oxidadas em relação às não oxidadas. Né? E também aquela questão de sol, sombra e etc. e tal, que eram curiosidades que a gente tinha na época. Muito bem. Essa diminuição aqui quer dizer o papel que teve, comparado sempre com o omeprazol, que é geralmente um medicamento que as pessoas usam quando bebem demasiadamente, ou que fazem lesão no estômago. Aqui também testando a atividade antioxidante, conforme Itamar colocou anteriormente, a capacidade de sequestrar, então, os radicais aí, né? E também foi usado aqui com 3 maneiras diferentes, e quanto menor o número aqui, tanto maior o poder sequestrante, então, no caso aqui do nosso polissacarídeo, em relação aos radicais livres. Também os testes com bactéria, né? Então, verifica-se aqui que foi muito similar ao uso de streptomicina e ampicilina, aqui com relação, então, às grãs positivas, grãs negativas, bacilos e assim por diante. O que nos leva a crer a isso aqui? Que a fração polissacarídica teve atividade antioxidante e antibacteriana, o que pode explicar seu efeito na sepse. E aqui também, na regeneração de tecidos. Nós temos um trabalho também com regeneração de tecido, aonde a gente não publicou ainda esse trabalho,
e temos mais algumas coisitas para fazer nele. Então, interessante tudo isso com relação a metabólitos primários isolados da erva mate. Aqui também, para finalizar, mostrando o comportamento da planária com relação ao uso do polissacarídeo. Até numa dosagem muito alta aqui, se nós vamos verificar o nosso controle aqui, em 10 minutos, quantas linhas o verme cruzou, que é em torno aqui de 80 linhas. Se nós vamos verificar aqui com 10 miligramas, que foi em torno aqui de uma 110, cento e poucas linhas, 110, 105 linhas, que o verme andou naquela filmagemzinha que eu mostrei anteriormente, e que mesmo uma fração altíssima de 100 miligramas por ml, foi similar a quem? Ao nosso controle, né? Ao nosso controle, perdão, aos 20 miligramas por ml. Então, quer dizer que aquele efeito tóxico do polissacarídeo, de repente, ele não é tão tóxico, né? Comparando, então, com o comportamento das planárias. Houve um probleminha com relação ao crescimento, mas não com relação ao comportamento. E isso é extremamente relevante. Isso aqui é muito importante. Então, aqui também mostrando estatisticamente que 20 e 100 não teve diferença nenhuma, né? Então, em relação ao controle e 10 também não teve diferença. E muito interessante quando a gente começa a isolar, então, metabólitos da erva mate para fazer, então, estudos mais pormenorizados, porque extrair e utilizar é muito mais fácil do que você utilizar a fração. Mas é muito mais promissor a gente saber quem é quem dentro de todos esses metabólitos que Itamar explanou muito bem com relação ao potencial fitoquímico da erva mate. Muito bem, então vamos às conclusões. A fração polissacarídica isolada das folhas de erva mate a 10 miligramas por ml melhorou a regeneração de planárias amputadas. Quer dizer, desenvolveu indivíduos adultos e saudáveis. Os organismos obtidos por tratamento com essa concentração, eles variou entre a cauda, a cabeça e a parte da faringe, de 22% para 72%, sendo maior na parte mediana, e isso se entende porque já de início ela tinha a boca para comer, né? Para se alimentar, e que o grupo controle ao final dos 30 dias, né? E uma concentração de 60 miligramas por ml mostrou efeitos tóxicos em planárias, principalmente na cabeça e na cauda. E aqui o que é mais importante é a nossa conclusão final, que esses resultados mostram que a fração polissacarídica das folhas de erva mate representa um potencial uso no processo de regeneração de tecidos. Então, os estudos devem seguir para a gente tentar investigar mais algumas coisas. Esse estudo foi publicado na Starch, uma revista muito boa, mostrando aí, então, e eu quero agradecer a equipe que trabalhou com a gente, né? Itamar, que está aqui conosco, mais umas bolsistas, e também Nessana e assim por diante, né? E os nossos vermezinhos aqui, que deram origem, né, ao nosso estudo, que se comportaram direitinho ali, né? E foram muito queridas conosco, né? Elas agradecem pela atenção. As palmas. Muito obrigada, doutora.